Graça e paz, irmãos. A palavra dessa manhã poderia ser exemplificada pelo momento de acender as velas, né? A gente tem uma vela pequenininha, que teoricamente pouca luz, pouco calor, mas que tinha um bom pavio. E aí a gente tem uma vela grande que teoricamente teria mais luz, mais calor, mas porque tem um pavio muito curto, ou não tem pavio nenhum, tudo que ela podia fazer, ela não pôde fazer. Assim também nossas virtudes, nossas contribuições muitas vezes se perdem por nossas impaciências, né? Porque a gente tem o pavio muito curto. E eu gostaria de, nessa manhã, poder falar com vocês exatamente sobre isso, sobre a paciência. E eu queria convidar vocês a abrirem as Bíblias. No livro de Tiago, capítulo 5, nós vamos ler o verso 7 a 8. Tiago, capítulo 5, versículo 7 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Amém. Queridos, eu vou ousar hoje falar sobre paciência. Quero compartilhar algo com vocês, mas eu só vou fazer isso por causa de Tertuliano. Tertuliano, ele escreveu um tratado sobre a paciência. E logo no início, na primeira linha do seu tratado, ele escreve assim: Confesso a Deus, meu Senhor, que sou muito imprudente, senão descaradamente ouso a escrever sobre a virtude da paciência, sendo eu totalmente desprovido dela. Sei que é conveniente que aqueles que se propõem a ensinar e a exortar sobre algo tenham primeiro o crédito de exercer o que ensinam, a fim de que, autorizados pela prática, suas palavras não lhes sejam imputadas como vergonha. Peço a Deus que essa vergonha traga um remédio para a minha imperfeição, a mim que estou sempre queimando na febre da impaciência. É com esse espírito de Tertuliano que eu ouso compartilhar com vocês um pouquinho sobre esse tema. Alguns de vocês têm acompanhado a luta que eu e a Vânia temos enfrentado com o estado de saúde de um ente querido, de um ente amado. E por causa dessa luta, algumas semanas atrás, eu escrevi uma mensagem para alguns amigos, inclusive mandei para o Sérgio, e a minha mensagem de WhatsApp eu dizia assim: Amados irmãos, a luta continua a mesma. Depois de uma brevíssima melhora, ele retrocedeu a um estado pior que o primeiro. O vejo dar adeus aos seus sonhos e planos de progredir na sua carreira. A dor e o lamento tomam conta do meu coração. Já não oro mais, já não reclamo mais, já não espero mais nada. Meu coração é apenas dor. Essa foi a mensagem que eu compartilhei com os queridos. E na mesma semana chegou às minhas mãos um artigo escrito por um amigo que versava sobre a paciência. E ele citava Tertuliano, que foi uma grande influência para Agostinho e para Cipriano. E aí então eu fui buscar a fonte e fui ler um pouco sobre o que Tertuliano dizia sobre a paciência. E isso se apresentou para minha alma como um bálsamo, como um remédio para minha impaciência.
E antes de ser exaltada como uma virtude cristã, a paciência já era admirada e exaltada pelos filósofos gregos e romanos. Para eles, a paciência era a capacidade de padecer com dignidade e com grandeza de coração. Os estoicos, por exemplo, viviam a paciência com certo orgulho, porque eles diziam que não se abalavam diante das misérias da vida. Outras pessoas vivem a paciência por amor à família, por amor à pátria, ou por amor à sua divindade. Agora, no cristianismo, a paciência é uma virtude que se apoia sobre as três virtudes teologais, que é a fé, a esperança e o amor. Então, o cristão vive a paciência pela fé em Deus. O cristão vive a paciência na esperança de Deus. E o cristão vive a paciência por amor a Deus. Então, quando o cristão vive a paciência na fé, ele vive na fé de que Deus está sempre junto de si, no seu padecimento, e que por isso ele não é um infeliz que sofre sozinho, abandonado e perdido no mundo. O cristão acredita que Deus está sempre consigo todos os dias, inclusive nos dias da adversidade. O cristão vive a paciência na esperança de que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Veja bem, Deus não transforma as coisas más em coisas boas, mas Deus tira coisas boas, ou ensinamentos, ou proveitos, ou crescimentos, mesmo das coisas ruins. E o cristão vive a paciência por amor a Deus, porque ele assim se torna seu imitador e também herdeiro de suas promessas. Por isso, lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 3 a 5, o apóstolo Paulo escreve: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está sendo derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O padre Antônio Vieira, em um dos seus sermões, ele ensina que a mais fiel de todas as companhias da alma é a esperança. E sem paciência não há esperança alguma. Mas caberia então uma pergunta: o que é paciência? Na lista de Paulo sobre os frutos do Espírito, ela aparece em quarto lugar. É amor, alegria, paz e paciência, ou longanimidade. No grego, a palavra usada por Paulo e que foi traduzida para nós como paciência é macrotimia. E essa palavra ela é composta. Macro não é difícil para a gente entender, né? É o grande, é o maior. Macroeconomia, né? Macro-região. E timia, que significa respiração, que vem de timos. Paciência, então, é como uma grande respiração. A ideia é o controle da ira. Vem aquele impulso e aí você respira. Paciência. No português, isso seria assim: conte até 10. Paciência, né, seria mais ou menos isso: conte até 10. Então é interessante a gente pensar que a palavra timia, ela vem de timos, e há uma glândula no nosso peito. Ela está localizada na frente do coração, entre os dois pulmões, e ela atua no sistema imunológico. E em um determinado momento do trecho de Ilíada, o Aquiles ele diz assim: e levantando-se como fumaça no peito dos homens, Agamenon irritou-me, mas deixemos os grandes serem grandes e aquietemos o timos em nosso peito.
Como no português nós não temos uma única palavra que pudesse expressar uma grande paciência, nós emprestamos então do latim a palavra longanimidade, que significa um longo ânimo, um ânimo extenso. Para Bote, ele diz que paciência ou longanimidade é o autocontrole de quem não se apressa em retribuir o mal sofrido. Por isso que o salmista celebra a Deus como sendo alguém longânimo e paciente, que demora em se irar. Já Blumer afirma que é a tolerância que suporta as injúrias, as ações malignas, sem provocar a ira ou a vingança. E por fim, o Plutarco, ele diz assim: uma vez que você é um simples mortal, não peça a Deus uma vida sem problemas, mas peça a Deus muita paciência. Paciência ou longanimidade, então, poderia ser a capacidade de não mudar de ânimo diante das adversidades, das injúrias e dos infortúnios da vida. A paciência é a tolerância com os erros alheios ou diante de situações e fatos indesejáveis que nós não conseguimos mudar. O ato de ter paciência pode também significar perseverança em relação a algo, como uma resposta a uma situação aparentemente que não tem previsão para se concretizar. A gente espera com paciência até aquilo que não tem uma certeza e uma previsão possa acontecer. Por isso o salmista no Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor. E na versão da Mensagem, o Eugene Peterson diz: esperei, esperei, esperei. E em outras passagens diz assim: esperando com paciência, esperei pelo Senhor. Ou seja, é uma forma de esperar muito paciente. A espiritualidade, enquanto desenvolvimento da vida cristã, ela não acontece fora da esfera da paciência. Talvez uma das primeiras lições que aqueles que querem se desenvolver na vida cristã e na espiritualidade precisam aprender é ter paciência. Por isso Teresa d'Ávila, em um dos cânticos que depois eu vou pedir para a gente encerrar o culto cantando, ela dizia que a paciência tudo alcança. E Teresa, como mestra da espiritualidade, confere à paciência uma grande importância na formação do caráter do homem e da mulher de Deus. Antes dela, antes de Teresa, Agostinho já ensinava que a paciência nos ajuda a não abandonarmos alguns bens que nos conduzirão a bens ainda maiores. Também o Cipriano, que foi, junto com Agostinho, muito influenciado pelo escrito de Tertuliano, ele vai dizer que a paciência nos ajuda a moderarmos a ira, que a paciência nos ajuda a refrearmos a língua, que a paciência nos ajuda a guardarmos a paz, que a paciência nos ajuda a apagarmos o ímpeto das paixões, ou então reprimimos a violência do orgulho através da paciência, e a paciência ainda nos ajuda a apagar o ardor da rivalidade. Eu penso que todas as virtudes que Deus nos propõe, existe nele em perfeição. Quando Deus nos propõe a justiça, a santidade, a verdade, ou a paciência, ou a perfeição, isso existe nele em perfeição, em totalidade. Mas a imago Dei, com a qual nós fomos criados, nos permite desenvolvermos, em certa medida, os atributos morais de Deus. Os atributos da natureza divina podem ser em nós desenvolvidos pela imago Dei, e entre eles a paciência.
Por isso a Bíblia afirma no Salmo 103, verso 8, que Deus é amor, que o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Se Deus é amor, como a Bíblia nos ensina que é, Paulo também nos ensina que o amor é paciente. Esse é um atributo de Deus. Porém, a paciência de Deus não é um pretexto para que a gente seja negligente com o erro ou com o pecado. Salmo 50, verso 21, Deus diz assim: ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. E no livro de Eclesiástico, há uma outra citação interessante. Não diga, pequei e nada me aconteceu, porque a paciência do Senhor é grande. E eu queria aqui poder abrir um parênteses para aproveitar e colocar as diferenças entre duas expressões. Uma delas é perder a paciência. Isso ocorre quando a ira inflama de tal maneira que a nossa paciência se esvai e as nossas atitudes passam a ser impulsivas, controladas pela ira. Então eu perdi a paciência. A outra expressão é paciência tem limites. E isso significa que conscientemente nós entendemos, sem estar inflamado pela ira, que a partir daquele ponto a paciência passa a ser prejudicial para nós ou para o outro. E aí as nossas atitudes se pautam pela justiça. E é interessante porque os gaúchos têm uma expressão muito legal, né, Zeca? Zeca já levantou quando eu falei, deu para ti. Deu para ti. Deu para ti. Quer dizer, a paciência encontrou o seu limite, deu para ti. A partir de agora chega. Melhor falar Deus para ti. Também. Algumas pessoas, segundo Tertuliano, nunca se tornarão pacientes. Provavelmente o próprio Tertuliano morreu sem ter alcançado essa graça. Porém, esse fato não deveria ser motivo para nós desistirmos de buscar a paciência. Porque a pacientíssima paciência de Deus leva muito mais em conta o combate do que a vitória. Isso porque a luta perseverante nessa vida é a garantia de uma vitória certa na vida eterna. Porque o próprio Senhor disse, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então, não é a vitória que nos garante, mas é a perseverança no combate. Então, combata o bom combate. E combater, para ter a paciência, é combater de fato o bom combate. Em Jesus Cristo, meus amados, o Deus homem, a paciência manifestou-se em sua plenitude e se constituiu para nós, então, um modelo para nossa própria paciência. E Jesus dizia que ele era manso e humilde de coração. E dele Isaías também diz, não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. E ainda Isaías 53, numa passagem conhecidíssima por nós, ele diz, ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca, e como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha diante de seus tosquiadores. Por causa disso, Euredo afirma, considera isso, ó soberba impaciência humana, o que sofreu, quem sofreu, por que sofreu e com que atitude sofreu o Filho de Deus. Para Agostinho, a paciência humana é um dom de Deus e, como tal, Deus a concede a quem quer.
Por isso, não é motivo para nós desistirmos de lutar por ela, pois Deus vê os nossos esforços e pode fecundar os nossos esforços com a sua graça para gerar em nós paciência. Nós temos que lutar por ela, mesmo sem garantias de que vamos recebê-la. Lá em Hebreus capítulo 6, versículo 12, o autor diz assim: assim, não vos tornareis negligentes, mas sereis imitadores daqueles que pela fé e pela paciência se tornaram herdeiros da promessa de Deus. Pela fé e pela paciência. Um cuidado a ser levado em consideração é o desvirtuamento da paciência. Porque, como qualquer outro dom de Deus, a paciência pode ser desvirtuada. A paciência não pode ser transmudada em indolência. A gente não pode confundir uma coisa com outra. A paciência não pode ser transmudada em preguiça ou indiferença. E nós temos que tomar cuidado, porque até uma pessoa maldosa pode se tornar paciente na execução das suas maldades. Porque muitas pessoas dizem que a vingança é um prato que se come frio. Não se alcança a paciência sem a necessária mortificação dos nossos sentidos, dos nossos desejos e dos nossos impulsos. Assim, quando nós estamos fortalecendo ou lutando pela paciência, nós estamos fortalecendo a nossa vontade para que a paciência, de alguma forma, se torne em nós um hábito. E como dizia aquele ditado, é o hábito que faz o monge. Não o hábito de roupa, mas o hábito da atitude que se transformou, encarnada e incorporada. João Cassiano, ele dizia que a paciência não merece louvores se ela não tiver um inimigo que lhe atire pedras. Ninguém se torna paciente sem problemas. Para ele só merece ser chamado de paciente aquele que suporta e sofre sem revolta e sem murmuração os males que a vida lhe impõe. E a isso ele chama de martírio. E eu achei interessante, porque ele diz que existem os mártires ativos que por amor a Deus suportam a morte física, mas há os mártires passivos que por amor a Deus suportam a mortificação dos sentidos e por isso se tornam pacientes. E ele diz que aqueles que morrem por amor a Cristo, dão a sua vida por amor a Cristo, são tão mártires quanto aqueles que se mortificam para obedecer a palavra de Cristo. A paciência tem sido hoje em dia uma virtude tão necessária, porque tudo à nossa volta pede pressa. A gente está, numa pressa, e há também uma grande onda de intolerância que toma conta das relações humanas. Então hoje é uma coisa complicada, ainda mais nesse momento político que se aproxima, você fica com receio. Cada vez mais as pessoas não toleram frustração e para evitar a frustração, elas querem controlar cada detalhe da vida e quando algo sai do controle, elas ficam impacientes. Por outro lado, a pessoa paciente tende a desenvolver habilidades de ver a vida com mais clareza. A pessoa paciente começa a ter habilidade para poder olhar as origens do problema e a melhor forma de solucioná-los também, mesmo que a solução só venha com o passar do tempo. Uma pessoa paciente, ela sabe encarar a vida de uma maneira um pouco mais otimista, tranquila, buscando sempre um pouco mais de harmonia. A paciência, ela é característica típica de uma personalidade mais madura. Porque se você percebe a criança não é paciente. A criança, um mês antes do aniversário dela, ela já está
Quando ela quer naquele momento. E quando ela pergunta se está chegando na viagem, ela fala isso 10 vezes, né, a cada minuto. A impaciência é típica de uma personalidade, de uma mente não tão desenvolvida, mais voltada para o primitivismo. Quando nós temos a paciência bem desenvolvida, ou melhor desenvolvida, a tendência é que outras virtudes, como a tolerância, como o respeito e a sã convivência com quem pensa diferente de nós, também desabroche. E a prática dessas virtudes, herdadas pela paciência, é capaz de trazer benefícios profundos para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental, porque o corpo sente cada vez que nós deixamos nos levar pela ira ou pela ansiedade. Algumas pessoas, ao invés de tomar ansiolíticos, deviam tomar uma dose de paciência. Às vezes é isso que o ansiolítico quer trazer, um pouco de paciência para quem é tão ansioso. E eu queria terminar com uma frase que eu achei bastante interessante do Augusto Cury. Ele diz assim: ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância, usar as perdas para refinar a paciência, usar as falhas para esculpir a serenidade, usar a dor para lapidar o prazer, usar os obstáculos para abrir as janelas da inteligência. E eu termino dizendo que a paciência nos ajude. Que a paciência de Deus, de alguma forma, nos ajude a ter uma vida com um pouco mais de paciência.